Em dezembro, veio um senhorzinho de São Paulo, mora em São Paulo já há muitos anos. Eu acredito que ele tem quase 90 anos já estava bem velhinho. Aí ele queria entrar dentro da fábrica antiga, mas não tem mais. Não tem mais a fábrica que tinha antiga. A fornalha, tudo, né? Porque a gente reformou lá. Ainda bem, tá atualizado. Mas eu peguei ele e levei lá na produção nova, mostrei para ele como era. Ele chorou de emoção de lembrar daquela época. Que ele ia lá quando era jovenzinho, criança, para poder comer o doce. Sensacional. Assim, eu acho que quando a gente pensou no Pausa e as histórias de empreendedorismo, né? A gente sempre imagina que vem histórias de sucessão, de gerações para gerações. Mas quando a gente fala de geração para geração, quando a gente fala de uma empresa de 80 anos, são poucas as que passaram por aqui. E acredito que não sejam tantas também no mercado, que a gente sabe que estão... tem muita mudança. Muita mudança. Como eu falei, manter um produto desse com a mesma receita há quase 80 anos no mercado, não é para qualquer um. Baita qualidade, mas tem muito mais que qualidade envolvido nisso. Senão a gente não estaria aqui conversando sobre esse doce agora e sobre as outras receitas. E a matéria-prima muda. Os materiais que se utilizam na produção mudam. Antigamente, o fornecedor era o tacho de cobre. Hoje não é mais permitido o tacho de cobre, tem que ser inox. Tem inovações. E o fornecedor provavelmente precisou mudar durante o caminho. Não sei se o teu fornecedor tem 80 anos também. São desafios, né? Bom, passa rápido. Eu preciso encaminhar para o encerramento. A gente está falando quase 1 hora já. Mas foi muito bacana ter vocês. Muito bom a gente ter contato com a história da Binuto. Como eu falei, você está em Franca e não conhecer Binuto não faz sentido. Não existe. Nós que agradecemos também a oportunidade. Parabéns. Muito bacana mesmo. Acho que a gente passou um baita recado para quem está assistindo a gente. E vamos para o encerramento, então, para nossas perguntas finais, é isso? Começa lá, Vitor. Você? Eu começo? Começa então você, vai. Alexandre, seguinte, vou começar aqui. Fala para mim uma coisa. Em 1979, o seu pai decide comprar uma parte da empresa, né? Dá continuidade. Dá continuidade e te leva com 14 anos para dentro da empresa. Certo? Tenho certeza que naquele momento, o menino de 14 anos tem muitos anseios e muito medo ao mesmo tempo, porque quando você coloca a sua família para trabalhar junto, você coloca em risco o futuro da família toda. Sem dúvida. Né? Se você pudesse voltar hoje, em 1979, colocar a mão no seu próprio ombro ali, pequeno Alexandre chegando, olhando e falando assim, meu Deus, o que vai ser o dia de amanhã? O que você falaria para você mesmo? Olha, nessa época que eu era adolescente, eu tinha uma paixão muito grande de bola, jogar bola. Adorava, né? Quando eu morava no Santa Rita, no bairro, e lá tinha uns campinhos lá, a gente colocava as traves lá, nós jogava bola praticamente todo dia. Aí meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tinha um sonho, eu queria ser jogador de futebol. Mas meu pai era muito sistemático, né? Aquela geração mais antiga, o pai prezava mais o filho trabalhar do lado dele do que colocar ele para estudar em outro lugar. Mas primeiro era o trabalho, depois preparar para os estudos, né? Ele tinha que estudar também, claro, ele nunca deixou a gente fora do estudo, mas tinha que trabalhar. Né? Eu, com 14 anos, eu levantava bem cedinho, ia lá, ajudava o dia todo. Aí, de tardezinho, umas 4 horas da tarde, que ele liberava a gente, que a gente ia jogar bola, ia para o clube nadar, mas a gente tinha que trabalhar primeiro todos os dias. Né? Mas quando eu fui para lá, eu me encaixei, né? Porque eu gosto muito dessa área empresarial. Né? E eu sempre fiquei do lado dele, apesar dele ser muito sistemático, ele era muito exigente, mas eu sempre trabalhei do lado dele, principalmente na área administrativa. Né? Meu irmão já era mais reservado, tudo, ele ficava mais na produção. Né? E eu ajudava na produção, depois eu ia na administrativa. Aí ele fazia compra, venda, os custos dos produtos, então eu aprendi com ele desde essa época. Né? Então eu me identifiquei muito na área empresarial. Né? E essa parte sentimental, por isso que a gente mantém a empresa até hoje. Né? Acredito que não só a qualidade do produto, a clientela que a gente tem, o que faz manter a empresa é essa parte sentimental que a gente tem pela empresa. Com certeza. Isso é muito importante. Sem dúvida alguma. Muito bom. E agora com você. Já deu para você ir pensando, né? Sacanagem, né? Tem tempo de pensar, é mais fácil.
Vamos voltar lá na época da faculdade, da veterinária. Quando você se formou, quando você estava clinicando já e tal, e que você percebeu a necessidade, falou, pô, tá na hora de eu voltar, vou voltar e ver o que está acontecendo. Primeiro dia seu aqui, chegou, acordou no dia, olhou para a fábrica, olhou para teu pai. E agora? Volta lá agora e fala que esse moleque que estava ali vivendo esse ciclo novo. Sim. Ali eu passei por uma etapa difícil. Eu acho que todo mundo que tem esse período de recém-formado, que a gente falou, e agora? E aí você pensa, eu tô finalmente desempregado, né? Porque quando você está dentro da instituição, você está estudando, né? E ali na parte de recém-formado, o mercado de medicina veterinária ele não é fácil, é um mercado que tem bastante veterinários ali sendo formado ao mesmo tempo. Demanda muito estudo ali na parte clínica todo o tempo. E quando eu me formei, eu já pensei, eu queria trabalhar. Quero trabalhar, quero ter minha vida, quero ter minha independência financeira e sempre foi nesse foco. Mas ali quando eu vi a oportunidade na qual o meu pai solicitou, falou, você poderia me dar uma força aqui? Porque o meu pai ele foi uma pessoa, tanto ele quanto a minha mãe, ele foi uma pessoa que deu muita oportunidade para mim e para os meus irmãos. Nós somos em 3 ali, eu tenho a minha irmã Michele, que ela é nutricionista, hoje trabalha no ramo de nutrição esportiva, em Barretos, inclusive ela é uma das pessoas que está sempre aqui também dando uma força dentro da empresa. E eu tenho o meu irmão, o mais novo, o Felipe, que ele mora em Maringá, ele é advogado, que hoje também, como formação ali na área de advogado, ele também está tendo uma ajuda aqui dentro da empresa. Então, praticamente, minha família toda ali, a gente está ali com um pezinho dentro da empresa. Mas quando meu pai solicitou essa ajuda, eu falei assim, e agora? Porque se eu for, eu vou para trabalhar. Eu vou para começar a viver aquilo ali dentro de verdade. Porque até então era sempre aquelas forças, o pai está precisando de ajuda, vamos lá, a gente dá uma ajuda, mas eu não quero isso para minha vida. Né? Não era o foco. Eu falava, eu não quero isso para minha vida. Porque eu sempre vi o meu pai, a gente cresceu vendo a batalha do meu pai. Não é fácil você acordar muito cedo e ir para a produção, logo às 5 da manhã, 5:30 da manhã já está ali na produção. E hoje ali, com as tecnologias que aprimoraram, hoje o amendoim ele já vem torrado para nós, mas antigamente o meu pai tinha que fazer a torra do amendoim ali na produção, então começava tudo muito cedo. Então a gente pensava, quando a gente vê só o superficial, a gente vê só a questão do cansaço, né, do fardo, a gente fala, não quero isso para minha vida. Mas quando eu entrei ali na empresa, de fato, ali realmente eu estava ali dentro para dar uma força para o meu pai, falei, poxa, eu tô com uma coisa aqui que realmente é uma mina de ouro na questão de história. Tem uma tradição aqui, eu sou a 4ª geração entrando aqui nessa empresa. E eu comecei a notar que, com a minha cabeça, principalmente na questão de tecnologia, sempre a gente está muito conectado ali, muito mais do que a geração do meu pai, por exemplo. Com certeza. Então, eu estou sempre ligado. Eu falo assim, nossa, mas essa empresa poderia sair daqui um pouco, né? Então, vamos aqui no e-commerce, vamos aqui no comercial. E eu sempre tive facilidade muito com desenho, puxei até um pouco para esse lado do meu avô. Então, eu comecei já a fazer o desenvolvimento de embalagem, aprendendo sozinho a desenvolver a arte de embalagem. Hoje eu trabalho também com arte digital, eu faço tanto o desenvolvimento aqui da empresa. Desenvolveu essa arte. Isso aqui na arte, a caixinha, o display. Então, essa ajuda que eu vi que meu pai precisava, porque, querendo ou não, uma empresa ela tem uns custos muito altos. E conforme a gente consegue por nós ir cortando isso já é de grande valia, né? Com certeza. Já ajuda. Então, quando eu fui desenvolvendo essa arte, inclusive eu trabalho também na área de veterinária, na parte de ilustração científica. Eu faço ilustração para livros científicos, alguns projetos aí. E eu fui desenvolvendo isso, na qual eu falei assim, poxa, agora eu estou aqui dentro, em real. Então, se eu estou aqui dentro, vamos fazer acontecer, né? Abracei o meu pai, eu vi que o meu pai ele deu uma animada quando eu entrei ali dentro da empresa, né? É um foco diferente, né? Com certeza. Ainda mais vindo do próprio filho. Ah, sem dúvida. Pô. Então, ali, abracei a causa ali, realmente. Então, eu estou dentro dessa questão de manter a qualidade, aprendendo as receitas com ele, porque já são o quê? 40 anos de produção? É que eu estou lá, 46. Dentro da produção, né? É. Então, como que não aprende com a voz da experiência? Né? E aí, curtiu esse vídeo? Então, deixa seu like e fala pra gente o que você achou aí nos comentários.